Qual que é o volume ideal para a gente trabalhar com idosos? Para responder, eu trouxe um trabalho bacana de 2025, foi publicado por Radael e colaboradores, onde nesse trabalho, através de uma revisão sistemática e meta-análise, eles levantaram 151 pesquisas clínicas randomizadas. E eles quiseram saber qual que era o volume ideal na semana, né? Dentro do treinamento de força, na função física, massa magra, membros inferiores e hipertrofia e força em idosos. Então, basicamente, o resumo da metodologia, né? Eles analisaram 6.300 idosos nesses 151 estudos, idosos com 60 anos ou mais, que eram saudáveis ou tinham alguma limitação funcional, a duração dos estudos menos de 20 semanas e 20 semanas ou mais, e eles trabalharam aí com classificação de baixo volume na semana, volume moderado na semana e alto volume na semana. No próximo slide, eu vou mostrar como foi feita essa classificação, tá? De forma geral, a classificação se baseou na frequência semanal, número de exercícios por semana e número de séries por semana. Então, tá aí, ó, a classificação. Baixo volume, ou LVRT. Eles trabalharam aí com 10 até menos de 42 séries na semana para o corpo inteiro, ou para membros inferiores de 5 a menos de 18 séries na semana. O volume moderado, MVRT, era de 42 a menos de 61 séries na semana para o corpo inteiro, ou, quando considerando só membro inferior, entre 18 a menos de 27 séries semanais. E o alto volume, o HVRT, era considerado 61 séries ou mais na semana para o corpo inteiro, ou, quando considerando apenas membro inferior, 27 séries ou mais na semana. Só para membros inferiores nesse caso, beleza? Bom, vamos ver os resultados? Então tá aqui, ó, calma. A gente precisa entender que eles compararam aí o baixo volume, o volume moderado e o alto volume com o grupo controle, que não fazia nada, e compararam os volumes entre eles, ok? O baixo com o moderado, o baixo com o alto e o moderado com o alto. E eles analisaram aí as funções físicas primeiro, que é o que vocês estão vendo aqui, capacidade funcional, velocidade de caminhada, fast walking speed, o teste de levantar e ir, o time up and go, e o teste de caminhada de 6 minutos, tudo bem? Então a gente vai prestar atenção agora no valor de P, quando é menor que 0,05 foi um P significante, e vamos prestar atenção na diferença média padronizada. Quanto maior esse número aqui, maior foi o efeito daquela intervenção. Tudo bem isso? Beleza. A gente poderia considerar o I ao quadrado aqui também, mas quanto menor o I ao quadrado, melhor, né? Menos variação teve entre os estudos, mas de forma geral, vamos lá, né? Tem também aqui a qualidade dos estudos, a grande maioria dos estudos tinha qualidade considerada baixa, alguns tinham uma grande variação aí entre eles, mas enfim, vamos focar nos resultados aqui. Eu vou tentar traduzir para a prática aqui para vocês, tá? Então veja, ó, em relação à velocidade de caminhada, quando comparando aí o baixo volume com o grupo controle, não deu diferença. Então parece que baixo volume para velocidade de caminhada não é legal. Agora, quando eles analisavam volume moderado e alto volume, opa, aí já começava a ter uma diferença significante aqui, mesmo com valores pequenos aí em relação ao efeito, e sem grande diferença entre um grupo e outro. Na verdade, aqui parece que o grupo de volume moderado teve uma pequena vantagem em relação à velocidade de caminhada. Quando eles compararam baixo volume com volume moderado, houve vantagem para o volume moderado. Quando compararam baixo volume com alto, o volume alto ganhou. E aqui a diferença ela foi considerável, ok? O tamanho do efeito. O efeito, na verdade, perdão. E o volume moderado com alto volume não deu diferença. Então parece que para a velocidade de caminhada, o volume moderado já gera bons resultados. Agora para o time up and go, olha que interessante. O baixo, o moderado e o alto volume, os três geraram resultados importantes. Perfeito? E com efeitos grandes. Quando eles compararam o baixo com o volume moderado, não deu diferença. Os dois foram eficientes. Quando compararam o volume baixo com alto, o alto levou vantagem. E quando compararam o moderado com o alto, não teve diferença. De forma geral, o que a gente pode concluir aqui? Os três volumes na semana são interessantes para aumentar aí a eficiência do teste de levantar e ir, o time up and go. Em relação aos 6 minutos de caminhada, você tem o baixo volume gerando resultado interessante, volume moderado também, e olha que curioso, o alto volume não. Quando eles compararam baixo com moderado, não teve diferença, os dois foram eficientes. E quando compararam o baixo com o alto, também não teve diferença.
Então, tanto baixo quanto alto foi eficiente. E o moderado com o alto também não teve diferença entre eles. De forma geral, o que a gente pode concluir aqui, nesse teste de caminhada de 6 minutos, que mesmo baixos volumes já são suficientes para melhorar a função desse teste aí. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na massa magra, e a mesma linha de raciocínio, tá? Foco no valor de P aqui e na diferença média padronizada aqui. Então, baixo com controle, já aumentou massa magra. Moderado com controle, aumentou massa magra. E o alto com controle aumentou massa magra. De forma geral, as 3 estratégias aumentaram massa magra. E aí, quando eles comparam baixo com moderado, moderado com alto e moderado, baixo com alto e moderado com alto, não teve diferença. Nesse caso, parece que as 3 estratégias são eficientes, sendo que baixo volume já tá beleza, não precisa mais do que isso nesse caso. E a hipertrofia de membros inferiores, aí eles analisaram, e aí a mesma coisa, né? Baixo volume com controle, volume moderado com controle, alto volume com controle. As 3 estratégias tiveram bons resultados. E quando compararam entre elas, parece que só o alto volume ganhou do baixo volume para hipertrofia de membros inferiores. No entanto, esse foi um efeito considerado pequeno. E aí, basicamente, o que a gente precisa entender é que o baixo volume, nesse caso, também gera bons resultados para hipertrofia de membros inferiores. Então, nesse caso, baixo volume parece que resolve quase tudo, né, pessoal? E aí, por fim, eles analisaram a força, tá? Eu sei que é muito dado, mas calma, não é tão difícil assim, ó. Extensão de joelho, leg press, extensão isométrica de joelho e a extensão isocinética em relação ao torque aqui, o torque isocinético. Então, basicamente, vamos focar aí no RM, na força dinâmica. Vamos ver, ó, baixo com controle, moderado com controle, alto com controle. As 3 estratégias são eficientes e possuem um efeito grande em relação à diferença média padronizada. E aí, quando comparou a diferença das 3 entre, né, os volumes, não deu diferença. Então, os 3 são eficazes para aumentar força dos extensores de joelho. Quando se analisou aqui o leg press, um RM, mais uma vez os resultados foram muito parecidos, tá? Baixo volume, volume moderado e alto volume, as 3 estratégias tiveram bons resultados, sem diferença na comparação posterior entre os volumes aí. Então, olha que interessante. E essas 3 estratégias, mais uma vez, mostraram um efeito alto aí do treinamento de força. Então, qual que é a moral da história, meus queridos e queridas? Basicamente, né, a prescrição ótima e precisa em relação ao treinamento resistido, ele deve ser aí uma variável de grande importância. No entanto, para idosos ainda permanece inconclusiva. Lembra que a maioria dos estudos tinha uma variação muito grande, a qualidade metodológica era baixa de forma geral. Independente disso, parece que o volume baixo pode substancialmente melhorar a saúde dos idosos, a função física, aumentando massa magra e também aumentando aí a hipertrofia de membros inferiores, independentemente da duração do programa, tá? Mais ou menos de 20 semanas. Um alto volume parece ser necessário quando você fala em força muscular, independente da duração do programa. Vamos voltar aqui, né? Onde que ele vê que um alto volume é muito importante? Então, basicamente, ele considera esse alto volume sendo mais importante, basicamente, quando ele fala no torque isocinético aqui dos extensores de joelho, né? Que é um equipamento que você usa isocinético, que é um equipamento mais com estudos laboratoriais, com controle maior. No entanto, pessoal, quando eles compararam aqui a força dinâmica, né, aqui num teste 1RM, na cadeira extensora, no leg press, as 3 estratégias foram eficientes, tudo bem? E por fim, um baixo volume de treinamento deve ser recomendado em futuros guidelines, principalmente para idosos que queiram trabalhar aí com envelhecimento saudável. De forma geral, parece que um baixo volume, vamos voltar lá para ver o baixo volume? Um baixo volume entre 10 a menos de 42 séries na semana para os principais agrupamentos musculares ou 5 a menos de 18 séries semanais por semana para membros inferiores, parece que é um volume muito bacana, que trabalha com eficiência de tempo e que gera excelentes resultados na função física,
força e massa magra de idosos. Não precisa de muito não para idoso. O importante é que ele tenha regularidade. É isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.